Muito boa tarde. Para mais um desafio de estarmos à terça-feira ou nesse dia a refletirmos mais um tema que acreditamos nós seja de interesse público. Seja bem-vindo, Dr. Custódio. Boa tarde a todos, é um prazer imenso poder estar de volta aqui. Boa tarde, José Gama, Frei Angalo e os nossos rádios ouvintes também. O Frei Angalo, não sei se já está em linha, mas daqui a pouco acho que estará aqui. Ainda não se faz presente. Também não se faz Eu tive a presente. impressão de, tive a impressão de ter ouvido a voz dele, ou não? Acho Não, que não, me não, não, enganei. ainda não chegou, não se faz Ah, presente. ok. Vamos aguardando pelo Dr. Chipilica e o Frei Angalo. O Dr. Joaquim Jaime antepadamente justificou a Estou sua cá. ausência. Já entrou. Estou cá. Então está ali o Chipilica. Seja bem-vindo, Chipilica. Boa tarde a si, boa tarde aos ouvintes, ao Mano Gama e ao Mano Custódio. Sejam bem-vindos todos. Muito obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos Obrigado. para mais um desafio. E cá no estúdio está o jornalista Manuel José. Seja bem-vindo, Manuel José. Boa tarde, Horácio do Reis. Boa tarde, colegas do painel. E boa tarde, os ouvintes da Comercial de Espreitar. Nós aqui agradecemos e mais uma vez obrigado por estar aqui connosco para mais esse desafio do ponto de equilíbrio. Começo por ti, José Gama, que foi a primeira pessoa a quem saudei. José Gama, o que é que andou a pensar? Bom, logicamente, estamos aqui a analisar o processo eleitoral em Moçambique. Ele vai por uma rota em que o regime investiu agora na violência eleitoral, prendendo as pessoas. Agora vai ameaçando o candidato Venâncio Mondlane com processos e quer dizer que vamos entrar numa fase em que o regime de Moçambique vai distrair as pessoas agora com processos criminais para o debate deixar de ser a transparência eleitoral para ir agora para os crimes supostamente instigados por Venâncio Mondlane. É um desfecho que já assistimos na Venezuela também, foi assim. Em Angola foi mais ou menos assim, embora que o regime não usou violência, mas pôs os tanques de guerra para fora, aguardando que a oposição fosse às ruas. Mas em Moçambique agora está aí para esse quadro. Mas acontece que Chapo era até então um desconhecido, ganhou com mais de 70%. Há estudos internacionais, pelo menos há uma universidade espanhola, a Castilla-La Mancha, que desenvolveu um estudo e que dizia que valores acima ou próximos de 80% só se podiam obter em dois processos eleitorais, ou em eleições perfeitas ou em eleições fraudulentas. Só que as eleições perfeitas não existem, não existe processo eleitoral que seja todo ele perfeito. Então quer dizer que ou um ou no outro, se ele não consegue na perfeita, então consegue esses valores astronómicos nas eleições fraudulentas. Então a categoria Moçambique, esses resultados astronómicos vão nesta categoria das eleições fraudulentas. Porque até então, tivemos aqui o vice-presidente da CNE e tantas outras personalidades a denunciarem que houve inúmeras irregularidades. O próprio presidente da CNE também admitiu que houve irregularidades. Então, se ele está a admitir, todo mundo está a reconhecer irregularidades, então essas eleições não foram perfeitas. Se não foram perfeitas, foram então estes resultados que estão aí Gama, só podem vir de eleições Gama, fraudulentas. por aquilo que conhece da realidade moçambicana, tudo está entregue às mãos do Conselho Constitucional. Acha que terá coragem e esse Conselho Constitucional, o seu mandato foi renovado
meses antes das eleições, terá coragem de inverter esse resultado que foi apresentado pela CNE? Vai dar respaldo a esse resultado? Bom, a fonte de nomeação desse Conselho Constitucional é a Frelimo, é o poder político. E assim sendo, ele vai querer gratificar e compensar o poder ou as pessoas que colocaram estes dirigentes aí. E o desfecho vai ser semelhante ao de Angola e deste Conselho não se espera nada. Eles vão validar os resultados e depois vão usar aquele pretexto que também a Angola usa de que as irregularidades e as pequenas falhas não atrapalham ou não interferem nos resultados. Podem também usar o mesmo argumento que o nosso Tribunal Constitucional, no fim, alegou, que era de que a lei não permite a divulgação, a publicação das atas para fins de comparação e depois o processo poderá morrer por aí e, como sempre, os políticos vão arrastar este processo para uma outra fase e, por outro lado, vão também procurar se legitimar junto das declarações dos partidos libertadores amigos que, nomeadamente Angola, Venezuela, ANC, ou melhor, África do Sul, Zimbábue, que mesmo havendo um litígio, mesmo o processo ainda não estar concluído, já se destacaram a parabenizar a Frelimo e ao candidato Chapo, que isto não tem um outro nome senão ser interferência política que esses países amigos da Frelimo fizeram. Porque eles entendem que esses regimes depois vão usar o argumento de que ganharam as eleições porque ela foi reconhecida internacionalmente. A União Europeia ainda não reconheceu. Ela, como faz o tipo de observação a longo prazo, pode levar 3 meses ou 2 para estudar o processo e só depois deste tempo é que ela vai reagir. Até lá, a Frelimo vai se apoiar nas declarações de Angola, feita pelo presidente João Lourenço e dos seus amigos daqui da região para se legitimar. A legitimidade dele já não vai ser ao voto, mas vai ser aqui no parecer destes amigos. E isto é uma compensação, porque já nas eleições também de Angola, o News também foi um dos primeiros a parabenizar o presidente João Lourenço e agora o presidente Lourenço retribui também. Aqui como uma espécie de uma mão lava a outra. Muito obrigado, Chiplique Eduardo, seja bem-vindo. E o que é que andou a refletir? Nessa esteira de Mano Gama, mas na perspectiva da atuação primeiro da PGR moçambicana, em que, olhando para o cenário eleitoral, para o processo eleitoral no seu todo, a atuação sobretudo da imprensa pública, das irregularidades, das insuficiências, das ilegalidades, ela não surgiu nem mugiu. A PGR andou à margem de toda a ilegalidade do processo eleitoral, até factos criminais que ocorreram durante o processo moçambicano, não reagiu nem nada. E é estranho que apareça agora a atuar o engenheiro Venâncio. Esse é um aspecto. O outro que é mais preocupante para mim tem a ver com a legislação eleitoral. A legislação eleitoral. Vai-se sempre para as eleições com a legislação eleitoral que se conhece, completamente favorável e a quem estiver a dirigir, a quem estiver com poder político, é praticamente quase ninguém durante a fase não eleitoral, ninguém liga para a legislação eleitoral. O caso da Angola está a acontecer também. Estamos preocupados ainda com a composição da Comissão Nacional Eleitoral e não com as suas atribuições e competências e também com os órgãos paralelos que trabalham em nome da Comissão Nacional Eleitoral. É o mesmo que acontece em Moçambique. Uma boa parte da legislação e a principal foi aprovada no decorrer do jogo, ou seja,
a astúcia é tanta de quem está com poder, de quem está a governar, de quem quer perpetuar-se no poder, que algumas regras do processo são aprovadas no decorrer do processo. Há essa grande omissão, ou dolo, aqui entenda-se, de quem está no poder, de que as regras dos jogos não são muito claras. Chipelica, Não são muito claras. Por exemplo, o contencioso moçambicano vai arrastar praticamente mais de um mês, pelas explicações que o Tribunal Constitucional dá ou o algumas, Tribunal dá algumas Conselho partes. Mas Constitucional explica, avançou. o que chama a atenção na reação do povo moçambicano teve uma reação muito diferente daquela que o povo angolano teve, ou a reação da oposição. Mas o que é certo é que, ao que tudo indica, a Frelimo não vai alterar esse resultado e vai manter-se no poder. Morreram pessoas e ainda continua a ter prejuízos avultados. Ontem a Polícia Nacional apresentou o balanço com dados muito interessantes de feridos, de mortos e principalmente a influência que essas paralisações têm tido na economia moçambicana. Não, E a pergunta que eu faço é a seguinte: variável, como é que se derrubam, assim aqui entre aspas, como é que se vence? Não, deixa-me fazer da seguinte forma. É possível ganhar eleições em países com regimes semelhantes a de Angola e de Moçambique e do Zimbábue, aqui na nossa região? São esses regimes que têm... é possível, em Moçambique está a nos indicar isso. Há uma variável que a Frelimo não teve em conta, que é o povo, a maturidade da própria sociedade civil. Portanto, essa variável é incontrolável para esses tipos de regimes, porque eles estão habituados a controlar tudo. As instituições estão do lado deles. Como disse o Mano Gama, daqui a pouco publicam os resultados. Mas já temos também experiências a nível da África de que com essa revolução popular, as próprias instituições também, por alguma prudência, podem anular as eleições, por exemplo. Também é uma hipótese. Portanto, essa variável do povo é incontrolável. Olhando só, por exemplo, a Moçambique, que não são necessários órgãos públicos, órgãos tradicionais de comunicação social, as instituições próprias do Estado Democrático. É só mesmo uma live no Facebook. Portanto, a variável povo incontrolável, é possível derrubar esse regime. Chipelica, em termos de mídia, Moçambique está a passos largos em frente em relação a Angola. Temos aí 3 televisões privadas que fazem toda a diferença. A TV Sucesso, a STV e tantas outras televisões que vão dando espaço considerável à voz contrária de quem está no poder. Mas muito obrigado, Dr. Custódio. Depois de alguma ausência, está de volta. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar de volta. Bom, eu acho que chamou uma atenção essa semana, né? Portanto, eu vi uma notícia que me fez refletir um pouquinho sobre a equipa que tanto foi laureada este ano com o Prêmio Nobel de Economia, né? 3 economistas muito consagrados, James Robinson, Daron Acemoglu e mais um outro, né? Que agora também o nome não me vem Mas eu tenho um livro que chama Por que as Nações Morrem, né? Onde eles, a par de todas as questões relacionadas com economia, que eles abordam mais, eles falam essencialmente de um problema que vai na esteia daquilo que nós estamos aqui a conversar, quer na abordagem feita pelo Chipelica e também pelo José Gama, né? Que é em relação ao nível e à qualidade das instituições que os nossos países comportam. Eu penso que há uma variável, e aí eu concordo com a abordagem do Chipelica, né? O povo nos nossos países, quer Angola, quer Moçambique, nos últimos anos adquiriu uma nova consciência, uma nova maturidade, uma nova abordagem, uma maneira diferente de encarar a própria realidade. Mas que os nossos estados, os nossos governos, sobretudo, né, nesse caso,
insistem em, eu diria, tentarem trazer para nós uma realidade como que se nós estivéssemos ainda na década de 80, sendo que nesse, nesse novo momento, nessa nova era em que nós vivemos, onde sobretudo a comunicação ela é descentralizada, ela não é controlada, mas me parece que quando se trata de questões políticas, ou seja, de todo tipo de reformas, quer do ponto de vista administrativo ou até mesmo políticas, se essas reformas vão colocar em xeque o status quo, tanto o regime, infelizmente, mesmo que isso vise melhorar do ponto de vista de qualidade política, e evidentemente isso tem depois influências nas questões econômicas, gerações de emprego, enfim, e atração de investimentos estrangeiros para os nossos países. Portanto, acabamos sempre se esbarrando nesse mesmo problema. É o que aconteceu e está a acontecer em Moçambique e é o que acabou de acontecer hoje no nosso país com a aprovação de forma unilateral a revelia daquilo que estabelece a própria Lei de Organização e Funcionamento da própria CNE, né? Que estabelece uma representatividade de acordo com o critério proporcional, isso é saído sempre das eleições, mas que o MPLA, nesse afã de querer ter sempre as instituições de controle nas mãos, não importa se viola ou não viola a lei, se viola ou não viola a Constituição, se viola ou não viola tanto valores e princípios morais. Doutor Quando se Custódio, trata doutor de fazer algo, infelizmente ficamos atrás. Então, isso me chama muito a atenção ao longo dessa semana. Eu confesso que ainda estou refletindo muito sobre esse assunto e acho eu que cada um de nós cidadãos, temos que refletir muito, mas também não só temos que refletir, acho que nós temos que tomar atitudes idênticas, semelhantes a essas que o povo moçambicano está a tomar. Chega um momento que depende de nós, o povo, né? Quando se trata de we, the people, não existe absolutamente nada nem ninguém que impeça a vontade do povo. Eu acho que é aqui onde nós devemos Dr. Custódio, eu ia perguntando, o sociedade, o nosso papel todos nós. Dr. Custódio, há este debate que é quase o prenúncio daquilo que vai acontecer em 2027. Os atores políticos estão a mediatizar pouco este assunto. Há juristas que defendem que esse assunto poderá chegar à mesa do Tribunal Constitucional e sabemos qual é o figurino do Tribunal Constitucional. A via de resolução para a composição da CNE passa no debate dos seus integrantes ou deveria-se pensar na reestruturação da própria lei eleitoral? Das duas formas, das duas maneiras. É evidente que quando dizes debate dos seus integrantes, referes-te, creio eu, aos atores políticos. Não, estou a falar dos comissários, sim. Representando, num primeiro momento, na Assembleia Nacional, mas eu quero entender que o teu argumento vai também na esteia em relação àquilo que é o papel que as instituições da sociedade civil, sobretudo, devem desempenhar nesse tema. Ora, esse é um tema que está a ser discutido e já foram verificadas várias irregularidades, vários atropelos à lei, mas parece que a sociedade anda indolente, como se fosse um problema que dissesse respeito única e exclusivamente aos atores políticos, ou seja, os partidos políticos. Não, esse não é um problema dos partidos políticos. Esse é um problema da sociedade toda, é um problema nosso, é um problema dos jornalistas, dos acadêmicos, dos professores universitários, dos pastores, das igrejas, e também, evidentemente, dos militares, porque, em última instância, são sempre essas instituições que depois acabam sendo utilizadas como tampão no sentido de refrear a vontade, sobretudo aquelas que têm a ver com as reclamações, evidentemente, da sociedade. Então, esse não é um problema só dos atores políticos direto, é um problema nosso. E, evidentemente, eu aqui paro para pensar, por isso é que eu disse que eu ainda estou a refletir, porque a eleição não se ganha no dia, nós esqueçamos isso. A eleição nos países, nos países com esse estilo antidemocráticos, onde as instituições são sempre mancomunadas do ponto de vista político, as eleições ganham-se antes. E aqui, eu diria que se a sociedade angolana não despertar, se todos nós não despertarmos, cada um de nós não assumir o seu papel, não trazermos isso à lume, à tona, eu diria que é o ponto de partida, evidentemente, para que
o processo eleitoral que tanto se avizinha nos próximos anos em Angola, em 2027, já vem em certa medida ferido. Isso, evidentemente, passa também por, evidentemente, revisarmos a própria lei de composição da CNE. A lei, ela é esse critério simplesmente único voltado para a composição da CNE, utilizando-se o critério proporcional, ou seja, preenchido apenas com membros de partidos políticos. Eu penso que também não é o melhor figurino. Muito obrigado. Transformar assim Muito obrigado. verdadeiramente independente, Muito obrigado. verdadeiramente democrático, tal Muito como obrigado. é a lei da SADC. A lei da SADC já prevê esses critérios. Muito obrigado. Infelizmente, nós em Angola deixamos sempre isso ao lado. Moçambique, a CNE também tem membros da sociedade civil e, segundo um dos representantes da RENAMO, o vice-presidente da CNE, ele queixava-se da prestação desses membros da sociedade civil, a quem acusa de se comportarem pior que os representantes da Frelimo. Mas vamos ao tema principal. Mas não tem que ser preenchida por qualquer membro da sociedade civil. É preciso que as pessoas sejam efetivamente idôneas. Não é? Os critérios é que têm que ser muito bem estabelecidos. Acho que aí corremos o risco de minimizar o exemplo do que está acontecendo em Moçambique. Está tudo dito. O caminho passa por aí. Está tudo dito. Vamos ao tema principal com Manuel José. Vamos falar hoje do partidarismo e Estado, como a influência política partidária define as instituições em Angola. Aqui particularmente as instituições do Estado. É uma sociedade partidarizada, é uma sociedade que, aliás, hoje há quem diga que depois da corrupção, um dos maiores males desse país é a partidarização. Manuel José, como nota introdutória, o que é que quer dizer aos nossos ouvintes? Olha, Horácio, se me permitir, eu normalmente nunca gosto de fazer o preenchimento do minuto atribuído. Sim. É por esse motivo que não. Mas eu hoje eu vou ser obrigado, por causa do que eu ouvi dos colegas de painel e pelo que eu ouvi dos colegas, leva-me a dizer o seguinte: quem espera que num regime não democrático, que é o caso de Moçambique, que é o caso de Angola, aqui é a nossa terra, discutir eleições é como... Há um exemplo que eu gosto de dar, que tem a ver com o paludismo ou a malária. Normalmente, quando o indivíduo tem malária, um dos sintomas da malária é a febre. E a febre baixa-se com analgésico, com paracetamol, enfim. Mas o plasmódio vai continuar lá. Portanto, as pessoas discutem eleições, como a sociedade se vai posicionar, jornalistas, enfim. Num regime não democrático, não existem eleições. Exatamente por causa do tema que nós vamos abordar hoje, que tem a ver com o formato das instituições. Pegando na Angola, por exemplo, para ir para Moçambique, todas as instituições estão, como dizia o João Paulo Ganga, estão no cafrique. Não é? Nós começamos com a CNE, Comissão Nacional Eleitoral, não é? E aí há a conivência da própria oposição, quando exigiu lá atrás entrada, a paridade ou proporcionalidade, enfim. É ali onde começou o erro, porque a CNE deve ser integrada, constituída por elementos idôneos e imparciais. Mas, a CNE não é para ser constituída por partidos políticos. Para uma sociedade que a partidarização está enraizada, é possível encontrar essas figuras idôneas, independentes, capazes de olharem para um interesse de Estado e não um interesse particular? Não, vai ser... É exatamente o que eu estou a dizer. Porque tudo parte lá atrás. Né? Alguns costumam dizer
a montante. Se você não tem um Estado democrático, esqueça o resto. Você não tem eleições, é impossível ter eleições. Vai ter qualquer coisa que as pessoas vão chamar eleições, voto, pleito, enfim, mas não tens eleições. Porque as instituições que esses regimes, como o nosso, e é também no Moçambique, não é? Eles fundam mesmo os seus objetivos, as suas estratégias, nas instituições, nomeadamente Comissão Nacional Eleitoral, que não dá para nada. Depois tem aquele que tem a incumbência de dirimir os conflitos, que é o Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, a própria Constituição do Tribunal diz que é um tribunal político. Sendo um tribunal político, não tem como ele dirimir, porque este tribunal anda a reboque do poder político. Não é? E no caso da Angola, por exemplo, o poder político tem o controle hegemônico dos atos, das ações, enfim, tudo o que ele vai fazer. Aquilo que se disse em relação ao povo é uma figura abstrata. Não existe povo. Não há povo. Meu Deus, José, não está a exagerar. Sim, mas é a minha posição. Se é exagero, se não é. Porque é assim, as pessoas vão, é como dizem os franceses, quer dizer, os cães ladram, mas a caravana passa. Aquilo que em Moçambique vai acontecer exatamente. Aliás, está a acontecer. Que aconteceu em Angola. A diferença é que lá estão a morrer pessoas. Vão ladrar, vão. Aqui também morrem. Aqui também morrem. E contrariamente ao que o Gama disse, não é? Não há violência. Quando alguém põe blindados, tanques, aquilo é quê? Tem que se saber definir violência. Aquilo também é violência. É violência. Aqui em Angola, há casos em que pessoas não conseguiram entrar, ter acesso aos bairros onde vivem, porque estavam sitiados. Haviam tanques na rua. Isso é violência. Imagina uma criança de terra idade ver canhões na estrada, zona urbana. É violência. É como diz o francês, ça c'est la même chose. Maneiras diferentes, mas é o mesmo, vai dar no mesmo. E vai acabar, a Frelimo vai estar lá, vai tomar posse, o Chapo, vai acontecer como aqui em Angola. E eu acho que o erro tem sido nosso de acreditar, quer dizer, nós somos muito românticos, não é? Acreditar e ir para as eleições num país não democrático. País não democrático, esqueçam, não há eleições. Ponto. Obrigado. José Gama, já estamos no principal ponto de conversa na edição de hoje. A nossa história como um Estado independente começou com 3 movimentos, MPLA, UNITA, FNLA. Depois reinou a supremacia do MPLA, que acabou por retirar a FNLA, e a UNITA teve de ir às matas. Tivemos um período de guerra de 16 anos, um Estado monolítico. Olhando, e o país se prepara para celebrar 50 anos, o monopartidarismo em teoria quebrou-se em 1991. Acha que ainda continuamos, o Estado angolano ainda enferma, tem vivas consequências do Estado monolítico? Bom, eu ia mais atrás também, um pouquinho. É que já na era colonial havia um regime também ao estilo de partido único, com Salazar, que realizava eleições, mas era para a sua manutenção no poder. E quando formam o MPLA, a UNITA, a FNLA, isso encontra uma Angola neste regime. Quando em 75 o MPLA sobe ao poder, ele vai para o poder sem cultura democrática. Ele vai para o poder substituindo o colono no seu todo. Então, ele adota a postura do colono e também dos seus amigos aliados. Quer dizer, no fundo, o MPLA foi seguindo tudo que o colono fazia.
é partido único e depois alianças também com países onde imperava regimes de partido único. Aliou-se a Cuba, a União Soviética, a Romênia, e países aí do bloco do leste. Então, ele depois vive uma oposição interna, é forçado e obrigado a fazer uma ruptura com o partido único. Depois com a abertura para o multipartidarismo, continuamos a viver essas sequelas. Veja que esta semana tivemos um debate na Assembleia em que o MPLA e a UNITA estavam divididos sobre os assentos que vão ter na CNE e o MPLA quer ser tempo maior, quer ter sempre o controle de tudo. O MPLA quer ter sempre o controle de tudo como? Ele quer ter o controle da Assembleia, ele quer ter o controle da CNE, dos tribunais, e é assim que ele faz na lei. Isto quando tu queres ter o controle de tudo, se dependesse do MPLA, voltávamos ao regime de partido único, o regime das assembleias, da Assembleia do Voto. É o formato que ele tem até hoje e que gosta de ter. Portanto, as sequelas, não são sequelas, como a influência do regime de partido único continua. As nomeações são pelas lealdades partidárias, mesmo aquelas feitas pelo Presidente da República. Nós estamos a assistir o Presidente a fazer nomeações. Todas elas é com base na lealdade ao MPLA. Quem não se revela leal, ele afasta. Temos o Moco, estava aí dentro, não estava a se revelar leal, ele afasta. Quer dizer, ele prioriza a lealdade partidária em detrimento da lealdade do país. Primeiro, que conta é o partido. Nas províncias, as nomeações, ele nomeia alguém para governador e depois essa pessoa é indigitado ou é indigitada para primeiro secretário do partido. Ele partidariza a governação provincial também, toda a governação, nas administrações também. Então, ele coloca sempre o partido, ele põe ou o partido acima do país, do Estado, ou coloca os dois no mesmo pé de igualdade. E a maior evidência, e daí o Nelson Chiplica vão poder nos debater, de partidarismo que nós temos é no interior de Angola, do país, que o comandante da polícia às vezes pode ser convocado na sede do partido e o governador, que é o primeiro secretário, lhe dizer: não, eu esta hora não estou na delegação, não estou no governo provincial, mas estou aqui na sede do partido, venha até aqui. E ele aceita normalmente, porque o comandante também acha que a fonte dele de poder é o partido. Está no partido. Ok, Gama, já voltamos assim. Chiplica, aqui esta preocupação que o MPLA tem de controlar as pessoas que vão representá-lo nos órgãos do Estado. E segundo o que se diz, os estatutos dizem que no exercício dos seus cargos os militantes devem conduzir a sua atividade com rigor, de acordo com a orientação política do MPLA. Chiplica, o mal está nos estatutos ou está na forma como o próprio MPLA concebeu o Estado angolano? Aí os militantes indicados pelo partido. Sim. Tem aqueles que são indicados diretamente e aqueles também que chegam aí indiretamente. Nas instituições onde forem cumprirem escrupulosamente os estatutos. Mas a parte histórica, já para 91 em diante, o sentido de perpetuação foi evidente. Infelizmente, os acordos políticos trouxeram a questão, e o Manuel José falou muito bem, da questão da proporcionalidade. A UNITA, infelizmente, foi arrastada para este critério da partidarização das instituições, sem perceber a essência desta técnica, que era sempre com o princípio da proporcionalidade, com o princípio da maioria, através do voto, manter-se esse status quo. E é o que assistimos hoje. Ou seja, lá no passado, ainda falando da questão da composição, etc., a criação das instituições como a Comissão Nacional Eleitoral, o Tribunal Constitucional, a ERCA e outros, que têm a participação da
oposição e, sobretudo, da UNITA, resultado dos acordos políticos, permitiram ao MPLA estar mais acomodado. É só repararem, por exemplo, nas eleições passadas, eles diziam que quem não tomar, se não tomarem posse, quais são as consequências. Isto tornou a UNITA refém, estamos a falar a UNITA por ser o maior partido na oposição, porque os militantes precisam ser acomodados nessas instituições. Por um lado, é uma fonte de receita, de subsistência desses militantes, e por outro lado, há também a cotização. É só pararmos um pouquinho, em termos de comissários na CNE, ver, por exemplo, 10% do salário desses comissários ou membros que arrecadam para estes partidos que estão na Comissão Nacional Eleitoral. Nem propõem pelas os comissários cotizam. Tá vendo? E você não pode falar de imparcialidade quando essa pessoa está vinculada ao partido com cotização. Este é um aspecto. Então, quando estamos a falar do partidarismo, da partidarização do Estado, necessariamente teremos que incluir a UNITA nesse sentido, ou a oposição no seu geral, sobretudo naquela questão da proporcionalidade. Esse é um aspecto. Mas aqui, Chifirica, qual seria a influência, com base nesse desequilíbrio, que influência os partidos teriam nesses órgãos do Estado que estão partidarizados? Essa armadilha já foi feita e a UNITA está mergulhada nessa. A UNITA, a oposição no geral, está mergulhada, a oposição está mergulhada nessa armadilha. E hoje fica muito difícil, por exemplo, mesmo esta questão da composição. Quanto mais número de representantes tiverem, mais acomodação vão ter os militantes. Porque eles também não vão buscar pessoas aqui já a discussão, Chifirica, não está aqui a usar a lei de menor esforço. Regra eles vão buscar os militantes para preencherem essas vagas. E os militantes têm disciplina partidária, esse é um aspecto. Agora, a questão mesmo de olharmos para a cidadania, para a participação cívica, patriótica, etc., são valores que não se adquirem na conversa nem no diálogo. São as instituições que devem fazer isso. Por exemplo, a questão do ensino, da educação. É só olharmos qual é o modelo de cidadão que nós queremos a partir da escola e das famílias. Okay. Enquanto não discutirmos isso, depois fica difícil sempre conotar as pessoas. E mais, você não pode exercer democracia, e o Manuel Vicente está sempre a rebater que não há democracia. Pronto, formalmente temos, a nível constitucional, legal, etc, etc. O exercício da democracia, e dizia José Eduardo dos Santos há alguns anos, não se faz com a barriga vazia. Então, se você coloca as pessoas na mendicidade, fica difícil eles lutarem para os seus direitos quando vão lutar para a barriga. E quanto mais pobre e desgraçada for a população ou o povo, melhor para quem está a governar. É só reparar que alguns que tentam sair desta linhagem de exercer a democracia, mais tarde, depois, são acusados e tornam, às vezes, públicos esses anúncios de que recebem dinheiro, recebem bens e deixam a população, o povo, os seus valores, sua dignidade à venda. Muito obrigado, explica. Doutor Custódio, parece que a semente para a construção de um Estado democrático foi muito mal lançada e os frutos continuam pouco agradáveis para todos nós. Certamente, isto, infelizmente, é uma realidade com a qual convivemos, vamos ainda conviver, queiramos ou não, e que vem desde lá de trás, né? Desde a gênese, criação do Estado angolano, né? Em que nós tivemos um governo sempre governado, tanto exercido majoritariamente por militantes do MPLA. Eu aqui faço menção, inclusive, à Constituição de 1975, que deixava isso muito bem claro e chegava, inclusive, até às raias de considerar inimigo de Estado, quase que inimigos da Revolução, e todo aquele, tanto nacional, angolano, que pensasse contrário às ideias do Partido Estado, né? E as instituições, de uma forma geral, foram moldadas também a esse belo prazer, né? Tanto hoje o que nós temos, infelizmente, é essa continuação, no sentido de que há uma presença maior, considerável, do partido nas estruturas do governo, na administração pública, e isso depois tem
tem consequências naquela questão que tem a ver com a questão da interdependência e separação de poderes, né? Portanto, o Estado acaba sempre dependendo do partido, né? Aliás, quantas e quantas vezes nós vimos reuniões do partido, não é? Em que são tomadas algumas decisões que depois são levadas imediatamente, né, ao executivo, né? Portanto, deliberações tomadas no âmbito político, depois logo em seguida aplicadas imediatamente no Estado, na forma na administração pública, né? É como, por exemplo, a divisão política administrativa, não partiu de uma discussão da sociedade, do parlamento, tanto dos deputados, não, partiu de uma deliberação do Bureau Político, do Estado, né? Portanto, começou no partido e depois é que foi para Doutor, já, a Assembleia Nacional. E quando o partido decide, infelizmente está decidido. E aí os órgãos do Estado, tanto os órgãos do Estado, quer o Judiciário, ou mais concretamente o Parlamento, acaba sendo como um instrumento que sirve apenas de chancelar as decisões que são sempre tomadas pelo Partido do Estado. Né? Doutor Custódio, e qual é a consequência disso? A consequência disso... Doutor Custódio, podemos resumir que esse Estado só tem um poder, que é o poder do partido. Sim, o nosso Estado é monocrático, só tem o poder do partido, infelizmente. Aliás, estamos lembrados, há tempos atrás, não sei se vocês se lembram, o doutor Carlos Feijó, numa palestra ministrada na Universidade Agostinho Neto, a título provocativo, ele fez uma pergunta: quem é que manda mais no país? Quem tem mais poder no país? Não sei se vocês se lembram. Em que ele disse: é o partido ou é o presidente da República, ou seja, é o chefe de Estado, não é? Quem é que manda mais no país? Portanto, eu dizia que as consequências disso depois vêm naqueles problemas que nós variadíssimas vezes já trouxemos aqui à discussão. Primeiro é a transparência, segundo é a contabilidade, aquilo que os americanos, que os ingleses chamam de accountability, né? Que é falta de responsabilização. As pessoas, olha, inclusive falando um pouquinho nisso, há pouco tempo agora, o chefe de Estado esteve aqui agora no dia 19, e ainda voltou outra vez a circular nas redes sociais documentos em convocatórias de professores, chamando os diretores de escola, né? Chamando os professores a irem receber o presidente da República, os alunos ficam variadíssimas horas. Portanto, ou seja, naquele dia que o chefe de Estado vai para algum lugar, quase que a administração pública todas as atenções estão sempre voltadas para o chefe de Estado. É as ruas onde o presidente vai parar, cheias de militares, quer dizer, para tudo, as liberdades públicas são cerceadas, são limitadas, quer dizer, nós temos um país, infelizmente, com esse tipo de instituições, né, que foram moldadas, desenhadas para estarem ao serviço da estrutura do poder, ou seja, do partido de Estado, né? Muito obrigado. E o engraçado de tudo isso é que as pessoas, e aqui é uma questão interessante, né? As pessoas que estão nos cargos, que estão nos exercícios, elas são meros instrumentos do partido de Estado, portanto, elas servem enquanto servirem os interesses do partido. Na medida em que o próprio partido percebe que essas pessoas já não tanto servem para servir o interesse do partido, elas simplesmente são descartadas e julgadas, né, tanto, né, no ostracismo. E isto vem acontecendo o tempo todo no nosso país, infelizmente. Né? A pergunta que nós devemos fazer é como inverter essa lógica, como mudarmos isso. Vamos colocar. Essa que eu acho que deveria ser o nosso foco agora de discussão. Né? Essa pergunta, analisar essa questão. Essa pergunta vai ser feita daqui a pouco. Manuel José, volto a si. Tudo já foi dito, que continuamos a viver as consequências do Estado monolítico e a sua visão é um pouco mais radical. Acha que somos um Estado autoritário, mas a questão que se coloca nessa estrutura do Estado angolano, não há um mal menor, não há uma estrutura que dá sinais de haver alguma independência, de cumprir com o seu papel de um órgão do Estado? Impossível. Por quê? E é assim, acho que é o Custódio que disse, e agora o Horácio também diz, não é radicalismo. Eu não sei se por inerência da profissão que exerce, eu sou factual, eu mantenho factos, e eu não sou muito romântico. Eu digo as coisas, nome aos bois. Né? Eu não gosto muito de florear. Né? Florear é só no íntimo, enfim. É assim,
a prática é o único critério Da verdade. para ferir verdade. Não é a teoria. Há bocado o doutor Custódio falou do ponto de vista da Constituição. A Constituição é um papel. O papel aceita tudo. Tudo que quiser colocar num papel, ela aceita. Não é pelo facto de Angola colocar lá um postulado na Constituição e dizer que Angola é um Estado democrático e de direito, né, que a verdade vai ser correspondente. A face mais negra dessa moeda podemos encontrar nessas várias estruturas que compõem o Estado angolano. Vamos olhar o Exército, a Polícia Nacional, que alguns olham como principal instrumento de defesa desse Estado autoritário, mas essa polícia a sua composição é mista e nos últimos tempos foram introduzidos muitos jovens. Se tiver que olhar aqui nos dados que foram avançados muito recentemente pelo presidente do Conselho Nacional da Juventude, que dizia só nos últimos 12 meses a polícia recrutou mais de 50 ou 60 mil jovens. Não seria o suficiente de começar a retirar aqueles males do passado e encararmos, por exemplo, no caso particular, a Polícia Nacional como um órgão verdadeiramente republicano? Olha, há uma questão que foi levantada pelo advogado Sérgio Raimundo. Ele debate bem isso, que tem a ver com o que ele diz haver violação da própria Constituição da República, no facto, por exemplo, do comandante em chefe ser o presidente da República, quer dizer, o titular do Poder Executivo. E ao mesmo tempo o presidente do MPLA. Exatamente, pois, ele explica bem. Mas o presidente mas não consegue separar essas águas. Não tem como. Não há como ele separar. É a semelhança daquilo que alguém aqui no painel disse. Por exemplo, no interior é mais fugaz ainda. Essa questão é mais premente. Onde o governador da província, que é o rei, né? É uma espécie de rei daquela província, ele de manhã, ele é o governador, mas à tardinha é o primeiro secretário do partido hegemônico. Não é? Ele não tem como separar isso, é impossível separar. Mesmo que vá outro ente, refiro-me a um partido, com as atuais características do Estado angolano, é impossível haver governação, é impossível haver democracia, é impossível. Quer dizer, até no jornalismo há casos. Mas onde é que fica a consciência e aqueles que são os princípios que devem reger, os princípios que são adotados para regerem essas instituições? Eu vou recorrer a um filósofo norte-americano ao qual eu gosto muito, que é Noam Chomsky. Ele, na obra Necessária e Contundente, ele elenca 10 estratégias para manipulação de mente. Quais são? Eu não vou, senão vai ser exaustivo. Resumir, mas eu vou só para os mais importantes. A primeira em que Noam Chomsky escreve que a estratégia da distração, que é desviar a atenção do público dos problemas importantes. Isso acontece muito em Angola? E inundar o mercado com futilidade. É o que aconteceu, por exemplo, em relação a autarquias versus divisão político-administrativa. Quando lhe interessa ofuscar aquele tema, ele vem com a divisão e impõe. Impõe. E todos nós estamos a dançar com a divisão político-administrativa. Angola agora tem, ou terá, não sei se terá. Não, tem 21 províncias. Províncias, sim. Não é? Quem é que conseguiu esse feito? É o partido hegemônico. Ele consegue. A outra estratégia do Noam Chomsky, a sexta, é utilizar mais o aspecto emocional do que a reflexão ou a razão. Ou seja, partindo daquele ditado que diz que a razão é helênica,
numa alusão aos gregos da Grécia, não o grego daqui, do Kazenga, e a emoção é negra. A alusão, não sendo racista, a alusão ao facto do negro, utilizar mais o emocional para grandes decisões. É exatamente essa. Veja que é um filósofo norte-americano que escreve isso e adapta-se como uma luva à nossa realidade. Bem, eles usando esse aspecto. Para terminar. E nós vamos, quer dizer, vamos embandeirar em arco nisto. Aquilo que se estava a dizer. Lembro-me bem a pergunta que o Dr. Custódio, acho que o Dr. Custódio que fez, do pronunciamento de Dr. Feijó, Carlos Feijó, foi acho que na Universidade de Direito. Sim, na foi isso Faculdade mesmo. de Direito. Na Faculdade de Direito. Hoje, quando ele fez essa pergunta, quem manda é o partido. É óbvio que uma sociedade como a nossa, de matriz comunista, marxista-leninista, da União Soviética, né? A decisão parte do partido. Nós já temos aqui em Angola, as grandes decisões começam lá no CC e no Biro Político. Grandes decisões decidem. Por quê? Porque o presidente que é da República é o mesmo que é o presidente do partido hegemônico. Uma espécie de alfa ômega. Sim, ele não tem como separar. E ainda aquelas discussões. Daí eu apegar-me nessa asserção de Noam Chomsky, Para terminar do mesmo. emocional ao invés da razão. Para terminar. Não é? Nós ainda tentamos questionar. Ah, não, o presidente usou meios do Estado para uma atividade partidária. Como se fosse possível ele separar. Não é possível separar. Portanto, o erro está lá atrás. A montante. Não é agora. Por isso é que eu disse no início, Horácio, Para terminar mesmo, para passar a palavra ao país Gama, não democrático, é o caso de Angola, não vou ter eleições. não há atos democráticos. Obrigado. Não pode haver. José Gama, Só para ajudar um pouquinho. Horácio, só um minutinho. Mas eu queria passar a palavra ao José Gama, já volto assim. O argumento o argumento do Manuel José. jornalista Manuel José é tão interessante porque é só vermos agora o que está acontecendo, caro Manuel José. É que o presidente da República está em busca de um terceiro mandato e a primeira instituição que ele quer moldar ao seu prazer é o seu próprio partido, porque ele sabe que se conseguir ter o controle, domar o partido, ele consegue domar as instituições do Estado. Né? Era só para ajudar aí, para fechar. José Gama, na análise feita pelo Dr. Custódio, ele dizia que todas aquelas pessoas que estão em órgão do Estado, se desobedecerem às orientações do partido, são exoneradas e depois há essa travessia. E sabemos que aqui o poder económico, a sobrevivência, alguma dignidade económica depende muito da função que as pessoas exercem. Este é um mal que enferma a nossa sociedade e vamos já entrar no campo da busca de soluções. Sabemos que toda a estruturação é partidária. Há alguma fórmula para se resolver esse problema, José Gama? Pronto, isso deu-se aqui o exemplo do próprio presidente João Lourenço, que os assuntos primeiro ele leva para o partido. Quando o presidente Lourenço chegou ao poder, depois a maior preocupação que ele teve foi de controlar o partido. Ele estava mentalizado que só se torna forte com o partido nas mãos, porque é o partido que nomeia o candidato ou indica o candidato às eleições. Então, ele mobilizou grupos internos para subscreverem lá aquela carta ou manifesto para o José Eduardo sair do poder. Tem aqui o grande exemplo que vem da cadeira de cima. Agora, como é que isso tem prejudicado o Estado? Tem prejudicado o Estado porque a prioridade do presidente é o partido. Ele coloca o partido acima de tudo. Agora, para isso, por fim, por exemplo, em Moçambique, que é uma realidade semelhante à nossa, descobriu-se que é um artigo, creio que é o 120 da Constituição de lá,
que diz que o Presidente da República não pode exercer outras funções privadas ou outras que não sejam a Presidência da República. Agora, há um grupo que está a levar esse caso ao tribunal para se definir, para que doravante o Presidente da República de Moçambique não seja mais presidente de outras instituições, porque um partido político é uma instituição partidária. Moçambique vai ir para um quadro de democratização mais rápido em relação a Angola. Angola precisa também ir para um cenário deste. Isto partiria pela alteração da Constituição, e o Manuel José fez aqui a referência do que o Sérgio Raimundo também já dizia, que o Presidente da República, que a própria Constituição defende o apartidarismo das Forças Armadas, mas ela automaticamente tem um comandante em chefe que é também líder de uma formação política. Ele também em si partidariza as Forças Armadas, porque ele tem participação direta, conforme já o Sérgio disse, que é ele que aprova os programas, que é ele que nomeia, participa na vida. Aliás, até às vezes aparece fardado quando vai para o interior, usa a farda e tudo. Portanto, uma das soluções seria mesmo mexermos na Constituição. E também, também poderíamos ter uma solução que tem a ver com a cultura política da pessoa. Poderíamos ter um presidente, por exemplo, quando o líder da UNITA chegou ao poder partidário, uma das coisas que dizia era que iria pôr de parte a presidência do partido. Aquilo era para quê? Para salvaguardar a presidência da República, para não tornar ela não republicana. E o presidente João Lourenço, se quisesse, poderia dar esse passo, mas não vai a tempo, porque a luta dele ainda é o partido. Então, temos aqui um problema de partidarismo, de liderança, e que, enfim, é uma crise que o país está a viver. E a salvação poderia ser no próprio presidente João Lourenço. Mas infelizmente, ele próprio se constitui no grande problema. O MPLA tem essa capacidade de controlar de forma milimétrica o comportamento das instituições e das pessoas que coloca para a gestão e o comando dessas instituições? Houve um período que ele tinha os chamados comitês junto às instituições, e esses obrigavam todo mundo a se tornar partidário. Agora, já não há esses comitês depois saíram das instituições, foram para o bairro, e ele chama de Comitê de Ação do Bairro. Todo indivíduo que for a militar no partido ou a ter um cargo qualquer, ele obriga-te a ser membro do CAP. Agora, controlar as instituições, eles de qualquer das formas conseguem, porque vão tentar sempre saber, investigar a vocação partidária de alguém para depois lhe colocarem num certo cargo político. Podemos dar aqui um exemplo do próprio porta-voz do MPLA. Muitos quadros, primeiro, entram para o regime de forma independente, depois lhes são impostas as filiações partidárias, depois não tem como se desligarem, né? O Hilário vem de uma família ligada à oposição, à UNITA, entra para as estruturas do Estado como advogado, depois entra para o GPL. Ao ascender, chega um período que ele vê que, para ir mais longe, precisa de ter a militância. O Hilário não tem mais de 10 anos de militância no MPLA. Tanto ele como muitos outros que podemos encontrar aí. Vemos a ministra da Educação, vamos olhar discursos dela de trás, eram discursos anti-regime, que não eram pró-regime. Há muitos quadros assim que depois acabam por se tornar... Será que a crítica também pode ser uma porta de entrada para esses órgãos do Estado, José Gama? Como? A crítica pode ser uma fórmula a ser usada para se ter acesso a esses órgãos do Estado?
A certa altura, pelo menos entre os finais da governação de José Eduardo e o início de João Lourenço, tentou-se criar esse estado de opinião de que para chegar ao governo bastava só ir para as rádios, se tornar um ativista ou um analista, fazer críticas, depois era repescado. Tivemos muitos quadros que foram assim. O Walter Felipe, que foi da AJPD, ao regressar para o país, estava trabalhando nos bancos, depois ficou analista da televisão, depois passou para o MPLA, foi repescado para governador do banco. Tem um que é o Gildo Matias, também era analista dos órgãos de comunicação O social, antigo ministro do depois Comércio. passou para o Estado. Temos muitos casos de pessoas que a Ringota, que é sobrinha do Mano Vacola, Dalva né? Ringota. Também foi assim. Fazia comentários num programa, depois puxaram-lhe, ficou também do partido, depois do partido ficou ministra de Estado, depois não sabemos o que aconteceu, foi atirada foi para o chão. Ok, obrigado. Chipilica, nesse país, qual é o preço de se ser verdadeiramente independente quando se está nessas instituições? Não é fácil. Não é fácil. Além da consciência de compreender que a pessoa é um cidadão, tem direitos e deveres, tem que estar conscientemente formatada no sentido de ter uma blindagem para não se deixar levar por qualquer onda político-partidária. É que tem que ter convicções. Depois, há outros valores que essa pessoa tem que ter, né? Formação, tem que ter a capacidade de sobrevivência. Mas é possível, de aliciamento. Explica, é possível ser-se uma figura independente e com alguma capacidade de sobrevivência e ocupar algum cargo de relevância. Consegue-me ouvir, Chipilica? Não percebi. Eu dizia... Agora sim, não percebi a pergunta. Eu dizia, no atual contexto, é possível assumir uma postura independente e que muitas das vezes pode pôr em causa o interesse de quem está no poder e ter alguma dignidade e alguma capacidade de sobrevivência no atual contexto do nosso país? É possível, mas é preciso coragem. Não é fácil. É preciso coragem e ter capacidade de sobrevivência. Ter outras formas, mesmo ligado, por exemplo, a qualquer instituição pública, se é médico, se é professor, se é um funcionário público qualquer, é preciso ser forte, ter coragem, porque os seus posicionamentos podem e existirão sempre várias tentativas de tirá-lo do caminho. Agora, com convicção, com certeza, eu costumo dizer que é preciso saber ser e saber estar. Há um limite também no exercício da nossa cidadania, que temos que ter o mínimo ético também. Ou seja, o berço, a educação, o ser e o estar podem nos ajudar a garantir, mesmo estando nas instituições públicas, sem ter ambições de ascensão para cargos de direção e chefia, porque muitas vezes, mesmo com competência, com mérito, vai ser ultrapassado a direito por outras pessoas, mas tem que se manter firme na sua posição. Ter dignidade é possível nesse país, mas com coragem, com sacrifício, não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Agora, há também outra questão que é importante falar, que é a questão da formação. Porque, olhando mesmo para essas dificuldades todas que o país atravessa, por vários fatores, a questão da formação pode libertar a mente. Por exemplo, a questão do mito da caverna, que é a história de Aristóteles, que se fala muito, de que a pessoa que se libertou, quando veio buscar os outros e dizer que a luz não era apenas aquela parte que se assistia, os outros não acreditaram e mataram. Era a questão de Sócrates, a questão da sabedoria. Então, esta capacidade também de mobilizar outras pessoas para o mesmo fim. E juntos, unidos, podemos fazer mais. Mas o contexto hoje é feito no dessa sentido forma. de que quanto mais mendigos, quanto mais pobres e desgraçados
a população, que o povo for para quem estiver a governar. Obrigado. Doutor Custódio. E há também a questão, às vezes, das Explica, já volto a si. Passo agora a palavra ao doutor Custódio. Doutor Custódio, se nos atermos a essas instituições que são cruciais para a implementação de um Estado verdadeiramente democrático e de direito, é possível reformular essas instituições? Qual seria o critério? Seria em simultâneo ou tinha de se pegar numa instituição que serviria de modelo para reformular as demais? Olha, as instituições, modelos e exemplos bons a serem seguidos existem em muitos lugares do mundo. Não, para o caso concreto temos, da por Angola, exemplo, por onde se poderia pegar para reformularmos ou reestruturarmos esta sociedade? Ou reestruturarmos o nosso país e termos um Estado verdadeiramente democrático e de direito? olha, isso, no nosso caso em específico, Horácio, isso passa por uma reforma jurídica muito séria, e que começa, evidentemente, pela Constituição da República, né? Vocês estão lembrados, todos nós estamos lembrados, que quando essa Constituição atual foi, portanto, promulgada em 2010, uma das discussões que muito se teve era efetivamente se essa Constituição ela era democrática, né? É o ponto de partida. E hoje nós estamos a ver, passados são quase 15 anos, que infelizmente essa Constituição, ela de democrática não tem absolutamente nada, né? Ela permite que, tanto se exerça uma democracia, entre aspas, de fingimento, uma democracia branca, só para legitimar o exercício do poder político por parte de quem lá está. Né? Tanto é que a democracia é das palavras mais pronunciadas nos discursos políticos, por parte de quem está no exercício do poder político. Mas eu acho que também passa necessariamente, no nosso caso em específico, Horácio, pelo fortalecimento do judiciário. E aqui fortalecimento do judiciário não só nessa perspectiva da separação de poderes, mas também é preciso que haja um conjunto de garantias próprias que devam ser utilizadas para os membros dos Conselhos Superiores das Magistraturas Judiciais, quer seja na defesa das suas próprias garantias, mas também quer seja no exercício de um conjunto de atividades tendentes, por exemplo, a combater toda uma tendência autoritária do próprio sistema. Nós acompanhamos ao longo do ano passado, esse ano, um conjunto de denúncias, não é, afetas ao presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Haja que a instituição, tanto a Associação dos Juízes, não fez absolutamente nada, porque não tem poder para tal. É preciso reformular a lei que rege o Conselho Superior da Magistratura, porque demos-nos conta que é um conjunto de problemas que, ao existirem, as instituições ficam de mãos atadas. Basicamente, no caso específico do Joel Leonardo, só faltou que o presidente da República publicamente o pedisse para sair, tal como aconteceu com o antigo presidente do Tribunal de Contas. Portanto, isso aqui já demonstra para nós que temos um problema e é preciso reformular isso. Depois, a questão da transparência, o sistema eleitoral, já falamos aqui, mas há uma questão que para nós é muito importante, Horácio, que é o fortalecimento da sociedade civil e também da mídia. Né? Aqui o Dr. Manuel José é um corajoso, vem, fala, expõe, traz a lume, portanto, aquilo que são as mazelas da área que ele próprio, ao qual ele próprio faz parte. Né? Então, são dois problemas sérios. A sociedade civil precisa conquistar esses mecanismos, e aí eu acho interessante, né? Porque assim, direitos, na minha perspectiva, direitos não se dão, direitos conquistam-se. Essa ideia de nós acharmos que as coisas vão acontecer porque nós vamos estar aqui falar o tempo todo, só falar. Não. Quem está no poder, no exercício do poder político, alimenta e é alimentado por esse sistema, está quase que numa zona de conforto. É preciso que nós utilizemos outros meios para que o cidadão tenha noção disso. Possamos combater. O cidadão a sociedade civil, ela é fundamental neste sentido. Um outro problema também, a meu ver, é a educação cívica. Para terminar. Educação cívica. Como um sistema de educação que, de facto, ensine para a liberdade. Olha só os problemas que nós temos na nossa economia. A academia não é tida nem achada.
não é? Os grandes juristas nesse país não são tidos nem achados. Os grandes economistas não são tidos nem achados, né? As universidades que deveriam jogar um papel fundamental para mudarmos e invertermos esse quadro, infelizmente não são tidos nem achados, né? Então eu acho que há um conjunto de situações que nós temos que fazer para inverter esse quadro. Ficarmos só aqui parados, né? As coisas não vão mudar. E aqui eu faço o corno para terminar. As palavras do Chipilica e a pergunta que fez a Chipilica. Ora, é preciso muita coragem. Horácio, eu me lembro quando eu saí do MPLA em 2007, na última reunião que eu tive, quando me disseram assim, olha, como é que eu vou sair do partido, vou comer aonde, eu sou jovem, tenho família para sustentar. Me lembro como se fosse hoje, na última reunião que eu tive, quando eu decidi pedir demissão do cargo de chefe do departamento do Ministério da Justiça, e dizendo que eu iria ser apenas um funcionário público comum, qualquer normal, né? As pessoas, portanto, foi um choque, porque é algo que as pessoas não estão acostumadas. Realmente as pessoas perguntam se eu vou sair daqui, eu vou comer aonde, como é que vai ficar a minha família. Então, é preciso vencermos isso, transcendermos essas barreiras e entendermos que nós não vamos deixar de ser quem nós somos, se nós, evidentemente, assumirmos um papel mais cívico, mais cidadão, que vai mais ao encontro portanto, daquilo que é a expectativa em relação a termos um país, pelo menos, mais justo, pelo menos um país em que nós, cada um de nós, possa se sentir parte e não necessariamente precisar fazer parte do partido para se sentir cidadão, para se sentir, né, parte do país. Obrigado. Essa é a lógica que nós temos, com a qual nós temos de lutar e temos que inverter, a meu ver. José Gama, começo por ti agora. Há um exemplo interessante que é da África do Sul. Alguns órgãos conseguiram se livrar dos interesses partidários. Como é que foi possível isso? E como é que o país pode tirar esse exemplo da África do Sul? Bom, no caso da África do Sul é que tivemos eleições em maio, o ANC não ganhou, não conseguiu ter a maioria para poder governar e foi forçado a fazer uma aliança com os outros. Fazendo uma aliança, firmaram um acordo e uma das imposições que os outros colocaram é que o ANC colocasse de parte a política de nomear a nível dos ministérios altos funcionários que tivessem que pertencer unicamente ao ANC. E isto resultou e está a trazer frutos para o partido, para este novo governo. O ANC, pelo menos nestes 100 dias de governação, observou esse governo crescimento, esse crescimento econômico, crescimento a vários níveis. Ele tinha, por exemplo, o investimento estrangeiro estava a 90 bilhões de rands, passou a 120. Cresceu muito. Isto porque as políticas... Gama, o que eu quero lhe perguntar de forma direta, foi fruto do empenho da sociedade civil ou a ANC abriu mão a isso? Foi fruto de uma luta? Como foi possível? Por exemplo, há uma nota que é dada ao Poder Judicial sul-africano nessas eleições, teve um papel importantíssimo. Várias vezes colocou processo para ilegalizar o partido de Zuma e não só, o papel que teve também na questão da divulgação dos resultados. Como é que foi, por exemplo, possível ter a África do Sul uma Comissão Nacional Eleitoral? Como é que está constituída? Qual é a composição da CNL sul-africana? Como é que está? Esses exemplos que podem ser interessantes, que podem ser também um ponto de partida para aquilo que é a nossa realidade, que se pretende alterar. Não, nesse aspecto o ANC é muito diferente em relação à Frelimo, a ANC e o MPLA, é que desde que ele subiu ao poder nunca conseguiu controlar as instituições. Ele herdou já um aparelho judicial totalmente independente a nível dos juízes e hoje é quase que impossível ele tentar subverter a ordem judicial neste poder. Isto mesmo Mandela, quando andou preso, ele dizia que uma das instituições que ele mais confiava no regime do apartheid era o poder judicial, eram os tribunais que ele confiava. E o ANC, quando tomou o poder, manteve esta tradição de certas instituições. Aliás, porque o poder também partilhado entre brancos e negros visou
um acordo, e o acordo tinha várias normas que permitiam o funcionamento do Estado de forma livre e independente. Isto Não foi talvez preciso, seja isso não que foi faltou preciso a Angola. não foi preciso haver luta, haver um empenho das diferentes forças da sociedade e da própria classe política, José Gama. Não, porque o ANC e o regime do apartheid negociaram quase um ano e tal, ou quase 2 anos. Tiveram muito tempo para debater as coisas e eles perceberam que para reformar o Estado conforme eles queriam, uma das coisas a fazer era desmantelar o apartheid. E o apartheid desmantelou-se como? Como é que se deveria se desmantelar, segundo a visão deles? Era destruir todas aquelas leis péssimas que o apartheid deixou. Nós, no nosso caso de Angola, cada dia que passa, o MPLA vai aprovando muitas leis que impedem o processo democrático, que agridem as próprias instituições, que agridem o espírito das próprias leis. E o dia que se quiser reformar o Estado angolano, a primeira coisa a fazer também vai ser esta: destruir todas essas, por abaixo, todas essas leis que o MPLA está a aprovar, essas leis de vandalismo, as leis do partido, de partidos políticos, tudo que não servem. Em vez de você, se quiser criar uma coligação em Angola, não pode, porque a tua coligação, a lei dá tratamento a ela de partido político, e a UNITA, no futuro, esses partidos da oposição vão ter que rever também essa lei, que não é benéfica para ninguém. Portanto, nós temos, para reformarmos o nosso Estado rumo à despartidarização, vai ser desmantelar muitas leis o MPLA fez. E vai ser bom porque há o risco também do próprio MPLA no futuro ser vítima destas mesmas leis. Basta um outro chegar ao poder, essas leis vão lhe ser muito prejudiciais. Ok, obrigado. Volto para si, Manuel José. Aqui a questão da cultura do medo acaba por ser o medo da sobrevivência. Acaba por ser o grande trunfo para a consolidação deste Estado que o Manuel José considera autoritário. Sou eu. Como é que não se pode replicar os Manuel Josés? É assim, Horácio. Primeiro é dizer que não sou eu, não é o Manuel. Eu já encontrei. Eu quando nasci já encontrei essa balbúrdia, essa confusão toda. Mas essa liberdade não tem preço. O Manuel José não é assim, vítima dessa... Eu não sou muito apologista disso, da coragem. Alguém Mas você se considera uma pessoa corajosa? A coragem, é assim. O medo é um elemento intrínseco ao ser humano. O ser humano tem medo. Eu, naturalmente, tenho medo. Esse medo natural. Agora, há outros aspectos que são formados por vários outros elementos que concorrem para essa. Mas aí eu prefiro dizer que não é a coragem, mas é o facto de dizer aquilo que é em concreto. Mas o preço da liberdade. Sim, há esse preço. Mas esse preço... Já pagou pelo preço da liberdade? Não, eu pago. Como? Eu De que pago. forma? É penalizado? Sim. Você não sai daí. De que forma? Eu, por exemplo, já abdiquei de várias ofertas. Como por exemplo? Por exemplo, uma vez dessa apareceu numa das minhas contas no banco um valor que eu nunca vi na minha vida. Quanto? Nunca vi aquilo, nem sei Quanto? mencionar. E o que é que eu fiz? Eu fui ao banco e pedi para retirar. Eles, olha, há um equívoco aqui, alguém deverá ter transferido um valor que não tem nada a ver comigo. E o que é que o gerente diz, curiosamente? O gerente disse-me assim, não, Sr. Manuel, não há nenhum problema. O senhor pode gastar, pode usar à vontade, não tem nenhum problema. O valor foi mesmo endereçado. Eu disse, não, então me diga quem é que fez a transferência. E chegou de gastar esse dinheiro? Não, é ali onde eu, por exemplo, fui buscar o Noam Chomsky para dizer que não, a estratégia de... Mas essa história é interessante. Está ligado, está tudo sim, ligado, eu vou chegar lá. A estratégia de quem mantém o poder e quer continuar com o poder é apelar ao aspecto emocional, mais ao emocional do que na razão.
Se eu fosse, nesse aspecto, em particular que eu menciono, mas o aspecto emocional, é óbvio que eu saía a gastar. Mas o preço ia vir lá, maior do que esse que eu estou a pagar. Como é que está a pagar? Mas conta bem essa história. Depois chegou de usar ou devolveu o dinheiro? Não, eu exigi a retirada. O gerente disse, não, tá tudo conforme, é uma transferência limpa e tal. Disse, não, então me digam quem é que transferiu. E eu disse ao gerente que ele era conivente, era cúmplice do indivíduo. Como é que ele vai me dar uma coisa que eu não... Não chegou a, não chegou a saber quem fez a transferência? Eu exigi que retirassem. Porque eu sabia qual é a minha conta, qual é o valor que está na minha conta. Voltando ao nosso tema, o preço da liberdade, esse exemplo seu não pode ser contaminado por quem está nesses órgãos a representar a maioria, a vontade do povo. Mas aí está, é uma opção, a vida é opção, é escolha. Infelizmente, nós temos mais exemplos antagônicos ao Manuel José que semelhantes ao Manuel José. Mas isso é escolha. Eu não posso censurar A, B ou C por uma opção que fazem. Mas são essas opções que têm esse impacto na vida de todos. É por isso que eu sou o Manuel José. Mas o Manuel José não consegue, através do seu exemplo, passar essa experiência e acabar por seduzir outras pessoas a abraçarem esse seu princípio. Mas o exemplo está aí. Sou eu. Alguém costuma dizer assim, não, é difícil viver. Na minha classe, por exemplo, classe jornalística. É difícil viver sem coisa, sem apoio, sem coisa. Não. Eu vivo do jornalismo. Eu vivo só do jornalismo. Agora, vão questionar o tipo de vida. Não tem carro, não tem meio. Esse é o preço. Não tem casa própria. Sim, mas nós nascemos como? Quem é que nasceu com casa? Quem é que nasceu com carro? Né? O ser humano nasce nu. Por alguma razão. Quando voltar, também volta nu. Então, essa é uma questão de opção. Não tem a ver com se é mais ou menos corajoso. Não. Mas, Manuel José, vou-lhe fazer uma pergunta. Se tivermos que repartir, e eu estava a dizer por onde começaria essa revolução, essa transformação, de purificarmos, de limparmos as instituições aqui com o partidarismo. Começaríamos no Poder Judicial, passaríamos para o poder, para as forças de defesa e segurança, passaríamos para os órgãos de comunicação social. Por onde começaríamos? Não, para já não há nenhum desses poderes que me mencionou aqui. Não existe em Angola. Se me perguntar assim, qual é o poder que impera em Angola? É o poder executivo. E ponto. Mas o executivo... O resto vive... Mas é aceitável que o executivo seja partidarizado, mas o poder judicial, por não, exemplo, o executivo não é partidarizado. Não é partidarizado. Ele já é partidarizado. Ou seja, você não tem um outro poder. Aliás, é só vermos para os deputados. Deputados, quase a maioria dos deputados que falam, né, eles dizem isso mesmo, da oposição, mas desse lado não tem como dizer. Mas eles dizem que o poder legislativo, que é o não existe. Da Assembleia, não existe. Eles próprios, deputados, sabem disso. Porque eles dependem do Executivo. Eu vou só lhe dar um exemplo do que estamos a falar aqui. Para mesmo terminar, tenho que passar a palavra ao Explica. É um exemplo... Mas eu ainda agora comecei a falar. Ora. Não, estou a controlar. Depois me interrompe sempre, tá vendo? Parte-me o raciocínio. Eu não consigo concluir. Então tem que me deixar falar. Fala, conclua. É assim, uma vez dessa eu fui convidado. Fui indicado por um colega de jornalismo, de escola, em que um determinado ministério, que eu não vou mencionar, precisava de um editor, ou seja, um cargo técnico, jornalístico. Precisava de um editor para uma revista desse ministério, do governo de Angola. Eu fui para lá. Encontrei um indivíduo que me submeteu a uma entrevista, algumas perguntas e tal, e no fim ele até gostou, foi positivo. E disse-me assim, olha, o cargo é teu, mas como estava a ser muito fácil demais,
Eu, no meu subconsciente, eu já sabia que aquilo haveria um mais qualquer. E o mais acabou por surgir. Depois de tudo firmado e tal, eu seria o editor da revista desse ministério. Ele depois chama-me na sala e me diz assim, olha, você agora vai ser o diretor, vais ter categoria de um diretor nacional, vamos te atribuir uma coisa e tal. Eu depois cortei, eu disse, não, mas diga o que é que vocês pretendem e o que é que eu devo fazer em função daquilo que vocês pretendem. Ele disse, não, antes disso, temos aqui um papel, mas isso é formalidade para assinar. Lá vi o papel. Qual era o papel? Era um papel de militância no partido hegemônico. Eu disse ao senhor, não, eu não sou desse partido. Aliás, não sou de nenhum partido político. A minha forma de ser impede-me de filiar em partido político. Porque eu estaria lá uma semana só, no máximo. E onde chutar? Seria corrido. Ele insistiu, disse, não, isso é só formalidade para apresentar a ministra. Para apresentar a ministra que você pertence ao tal. Não, mas eu não pertenço. Isso é falsidade ideológica. Eu não pertenço. Para concluir, Manuel José... Aquilo é a condicionante. Ok. Para eu ficar lá. O que é que eu fiz? Desistiu. Abdiquei. Ok. Chipelica, há aqui várias questões que estão aqui a ser refletidas e acabamos e nessas análises que estão a ser feitas em que é quase que uma tarefa complexa e de difícil resolução, a despartidarização das diversas instituições que compõem o Estado angolano. Ficou também com essa impressão? Fica também com essa impressão? Chipelica. Sim, mas aqui quando se fala muito da partidarização, exclui-se a oposição e sobretudo a UNITA. É preciso enquadrar essa terminologia com essa variável também. Por um lado. Por outro, Manuel José, está sempre a dizer, no fundo o que está a dizer é coragem. Quando se abdicou, não aceitou, é um ato de coragem, é um ato de cidadania, é isso que se pretende, convicções, a chamada dignidade. Isso constrói-se, não é consequência, portanto é causa. E está a revelar aqui um percurso de uma pessoa firme, corajosa, esse é o entendimento, pronto, pode ter outro entendimento. E essa é a questão que nós temos, o centro do nosso problema, o cidadão, a construção da cidadania, de olhar para o interesse de todos e não de um grupo ou de uma pessoa. Por exemplo, no caso que abordou há pouco tempo, se tivesse interesses pessoais, teria aceito com normalidade, ou aceitar, teria exercido a função ou assinado o documento. Mas como tem convicções, porque sente que é cidadão, tem direitos e deveres, pode sobreviver com dignidade. É isto que se pretende para todos. Mas quantos de nós estamos preparados para exercer a cidadania, sentirmos-nos cidadãos e, por conta disso, construirmos o Estado que queremos? Quantos? Este é o problema. E olhando para o nosso Estado em concreto, para nossas instituições, e conforme elas são manipuladas, são instrumentalizadas, e o desinteresse que essas pessoas também têm em dar, não quero ser conotado, não quero ter problemas, já olha para a experiência dos outros que caíram em desgraça e não quer efetivamente ser desgraçado. Como disse Manuel José, muitos nascemos nus, ou seja, muitos de nós temos as nossas origens precárias ou de mendicidade e como alguém disse, não, eu não quero voltar a ser pobre. Portanto, o não querer voltar a ser pobre num país em que não há oportunidades, não há acesso à educação, à saúde, não há os serviços básicos e não se constroem as políticas públicas olhando para as futuras gerações, para valores, mais para os bens, obviamente que não teremos tão breve quanto possível um verdadeiro Estado democrático de direito. Não há interesse. E isto é como cultivar, como a lavra. Há procedimentos que devem ser feitos para que depois possamos colher resultados.
E como não há esse interesse de construir uma lavra, de cultivar, de lavrar a terra, de procurar a água, as sementes, para depois termos os resultados, obviamente que olhando para nós, para aquilo que estamos, Muito, só eleições, como diz Manuel Presidente, não resolve, Manuel José, perdão, não resolve o problema, muito não obrigado. resolve os nossos problemas. Muito E obrigado. vamos continuar Já estamos na a fase. ter Chiplica, já estamos na fase decrescente. Vou dar um minuto ao Dr. Custódio. Dr. Custódio, aqui ficamos. Muitas questões foram aqui levantadas, mas a conclusão que se fica é que é uma tarefa complexa, que não se pode estabelecer um horizonte para a sua resolução. Vamos continuar a enfermar desse problema, ou seja, se vai ser um problema que ainda vamos ter que suportar por muito tempo, a questão da partidarização, que naturalmente tem influência direta na qualidade da nossa democracia. Não, Horácio, eu acho que para acabarmos com isso é muito simples. Tudo depende da vontade do povo angolano. Se o povo angolano quiser, nós mudamos esse estado de coisa. Olha, nada supera a consciência cidadã de um povo, nada. E eu friso aqui, aí eu friso para fechar, com base num livro que eu li. Eu lembro que eu estava na universidade, A Luta pelo Direito, de um jurista alemão chamado Jhering, né? Jhering, A Luta pelo Direito, onde ele diz, em síntese, que direitos não se dão, os direitos conquistam-se. Não existe na história da humanidade, nesse mundo contemporâneo, desde as revoluções francesas, inglesas, até o presente momento, nenhum povo que tenha mudado se isso não foi antecipado de luta. E as lutas fazem-se de diversas formas, de diversas maneiras. A meu ver, eu acho que nós, angolanos, ainda temos que lutar pelo Estado angolano, pelo Estado que nós sonhamos construir lá, quando nós chotamos os portugueses daqui desse país em 1965. Nós ainda não chegamos lá. E é possível nós construirmos isso, a começar, evidentemente, por transformarmos esse país verdadeiramente num Estado democrático e de direito, que significa que nós queremos que a democracia, o império da lei, reja as instituições do país e não um super-homem, um superdotado que seja lá não sei de onde, não. E que o poder, o governo seja limitado pela lei. O governo, olha, o governo tem de ser limitado. O poder corrompe, muito poder corrompe mais ainda, né? Então, eu acho que é isso. É possível mudar desde que nós entendamos que somos nós responsáveis por mudar, por inverter mesmo essa realidade. Ora, somos nós que nos levamos até aqui, então somos nós que temos a responsabilidade de lutar para sairmos daqui. É assim que eu penso. É assim que pensa. José Gama, a sua nota final? Bom, nós entendemos que o partidarismo tem prejudicado enormemente o funcionamento das instituições em Angola e faz com que elas fiquem num quadro de suspeitas, ou seja, que as pessoas percam confiança nela e nos metem num quadro de crise institucional. E, sendo assim, era necessário a sociedade debater formas de tentar pôr cobro a este fenómeno que não só está nas instituições partidárias ou governamentais, mas também em instituições sensíveis como as Forças Armadas, Polícia Nacional, serviços de segurança e outros. E, sendo assim, o apelo iria mais também para o Presidente da República, no sentido de refletir e mudar um pouco o fato partidário para se tornar num presidente republicano. E é possível se tornar um presidente republicano com interesses de manutenção e de sobrevivência política, manutenção do poder e sobrevivência política? Possível para qualquer um de nós seria, mas o presidente está a lutar para ter maior controle do partido, ele quer alterar o partido, os estatutos do partido para se manter ainda na liderança deste e mais à frente concorrer para um terceiro mandato. Eu penso que agora não é possível, porque ele está a lutar para se tornar ainda mais partidário, para partidarizar ainda mais
a sua própria figura como instituição presidencial. Então, pensamos que ele não estaria interessado nisso, de ir para esse cenário. Até vai organizar um congresso já dentro de um mês e tal, ou 2 meses, para efetivar isso. Quer dizer que ele está na luta nós estamos aqui a debater cenários contra o partidarismo e temos um líder a lutar para partidarizar ainda mais o país por via da presidência da República. Ok. José Gama, antes de terminar, queria solidar mais um minuto sobre essa história que foi publicada hoje pelo Clube Capa, do músico Nice Zulu versus razão da exoneração do antigo diretor dos Serviços de Migração e Fronteira. Conta lá essa história. Bom, há uma inspeção a decorrer nos serviços de imigração e fronteiras de Angola e notou-se aí muitas irregularidades. E uma delas é que o músico Nice Zulu estaria à frente ou terá de um serviço para mediar a emissão de passaportes com certa facilidade, e ele, na qualidade de familiar do diretor desta instituição, caiu também nesta rede das investigações, e este caso dele e outros terão contribuído para a demissão da direção do Serviço de Imigração na pessoa do seu diretor, que foi, por sua vez, substituída pelo antigo, ou até pouco tempo, diretor. O músico Nice Zulu poderá ser chamado pelo Ministério Público a olhar pelas denúncias? Bom, ele terá a IGAI está a investigar, depois aquilo vai para os serviços de investigação criminal e ele pode, se calhar, pode ser chamado para ser testemunha deste, ou para contribuir com coisas que, se calhar, ele deve saber. Ok, muito obrigado. O ministro não acompanhou a tomada de posse ontem. Como? O ministro do Interior não acompanhou a tomada de posse ontem. Não, esteve presente. Acompanhou a tomada, acompanhou no Palácio Mesmo Presidencial. hoje também, na troca de pasta, também se fez presente. Explica. Então, vamos... Explica já deu os seus últimos 30 segundos, pois não? Não, mas pode ficar para o Manuel José. Manuel José. Manuel José, vou terminar consigo. Estamos quase à porta do jornal. O seu ponto final nesta edição, e essa é uma reflexão que não se esgota nunca. Enquanto não se resolver esse problema da partidarização das instituições, vai continuar sempre razão de reflexão para programas de rádio, de televisão e não só. É um assunto que sabemos que é essencial para a alteração e a mudança para o país que nós pretendemos, mas pouco é visto, pouco é analisado. Bom, espero que dessa vez o Horácio me deixe primeiro esgrimir os meus argumentos. Mas só tenho 1 minuto. É assim, algumas formas de encararmos as coisas também não ajudam muito, atrapalham, para que tenhamos então esse Estado com instituições despartidarizadas. Uma delas é individualizar a coisa, não é? Conforme o Gama avançou. Não é o presidente. Aliás, nós falamos aqui nesse programa, o problema não é o presidente da República. Ele pode ir para o terceiro, pode querer o quarto, sim, mas ele tem um mandato limitado por um gananzambe lá em cima, né? Ele corta, ele quando quiser, não é? Portanto, já foi assim com o presidente José Eduardo dos Santos, onde nós transferimos os males todos para a pessoa de José Eduardo dos Santos. José Eduardo foi. E hoje há pessoas que têm saudade de José Eduardo dos Santos, porque não é individualizando, é a estrutura a qual eles estão inseridos, tanto um como o outro. Nesse caso, o MPLA. É ali onde devemos direcionar as nossas energias. A outra, Dr. Custódio falou do povo, né? Povo que para mim é um elemento subjetivo, enfim. Qual é o povo que o Custódio está a apelar? Não é? É preciso que este povo,
que é constituído por pessoas, né, esteja consciencializado. Não é? Se for esse povo que ele vê quando um dirigente leva ali um chafariz e ele tem que dançar e bater palma por um direito que é dele, então está tudo dito. Qual é o povo que vai reclamar? Não vai ter. Outra questão é a educação. Mas não é educação individual. Não é um vai Oxford, vai não sei aonde, estudou, vem. Ele vai ser dizimado individualmente. Eu, se tentar individualmente, sou dizimado. É educação coletiva. Não é? Temos que ter educação coletiva. Primeiro, o aspecto quantitativo, não deixar ninguém de fora. Uma criança tem que ir para a escola. Não pode haver pessoas fora do sistema. O nosso tempo. Ensino. E depois vamos primar pela qualidade. Se houver pessoas com consciência... José, para terminar mesmo. Pessoas com consciência. Já não temos mais tempo. Cada uma das pessoas, lá onde ele estiver, vai fazer a sua parte. E fazendo a parte, não precisa sair nem com katana, nem com coisa. Cada pessoa, ali onde estiver, com consciência, fazendo a sua parte, naturalmente se despartidariza. O Estado. Muito obrigado, Manuel José.